Fala pessoal, então vamos falar sobre validade, tá? Validade é um conceito muito importante no desenho experimental e a gente tem ele aparecendo em pesquisa de bancada como também na literatura epidemiológica. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, vamos pensar aqui num exemplo de uma pesquisa de bancada, tá? A gente sempre tem que ter, falando sobre validade, a gente sempre precisa fazer uma escolha entre consistência e aplicabilidade, tá? Você pode, por exemplo, utilizar um camundongo que seja mais geneticamente, perdão, esse cara daqui, o inbred, que seja mais geneticamente puro e tenha menor variabilidade entre os camundongos, e aí a gente tem menos variabilidade nos achados e pode ser que os grupos eles contrastem mais entre si devido ao efeito do tratamento, tá? Mas, fazendo isso, você está perdendo variabilidade genética, que é o normal daquele camundongo. Esse camundongo ele é artificialmente criado através de múltiplos cruzamentos, de uma forma lá que eles fazem, para fazer o camundongo geneticamente um camundongo geneticamente modificado, assim, mais que a ninhada que nasce é mais geneticamente parecida entre si, tá? Ou você pode utilizar camundongos, por exemplo, que são mais heterogêneos entre si, de diferentes, enfim, de diferentes biotérios ou de diferentes lugares diferentes. E quanto mais você vai aumentando isso, maior vai sendo a sua aplicabilidade daquele achado, maior vai sendo a sua validade externa daquele achado. No início, quando a gente está querendo provar um mecanismo, uma coisa muito pontual, uma coisa muito específica, pode ser que a gente queira trabalhar com pouca heterogeneidade, com coisas que são que têm pouca variabilidade genética, tá? E que isso, no fundo ali, que faça diferir somente o efeito daquela intervenção, daquela coisa que a gente está manipulando no experimento, seja uma intervenção ou não, tá? Depois, quando aquilo está mais maduro, aquilo já foi testado em diferentes tipos de camundongo, pode ser que a gente queira fazer um estudo com camundongos de diferentes lugares diferentes para ver se o achado ele se mantém consistente, reprodutível em diferentes cenários, tá? Utilizando camundongos mais heterogêneos. Então, a escolha da amostra define a população para quem a gente está extrapolando. Se a gente utiliza camundongos inbred, a gente está, que são mais geneticamente iguais entre si, a gente está extrapolando para camundongos inbred. Se a gente utiliza camundongos que são outbred, que eles chamam, tem uma heterogeneidade maior e pode ser que o nosso grau de extrapolação seja maior, tá? Então, a validade interna, também chamada de consistência, ela diz respeito ao quanto as conclusões de um experimento são válidas para aquele cenário particular. Se o mesmo experimento for replicado em uma população semelhante, ele chegará à mesma conclusão? Então, a analogia de você tem um alvo e você acerta, e você replica o experimento e joga um alvo de novo, dá um resultado. Vamos fazer a analogia que jogar o dardo é achar um resultado. E aí você joga o dardo e ele bate também na mira. Ele bate na mira. Então consistência é isso, tá? Se um experimento for replicado em uma população semelhante, ele chegará à mesma conclusão. E a validade interna depende de questões de metodologia e desenho experimental, tá? Já a validade externa, que é também chamada de aplicabilidade ou robustez, é o quanto as conclusões do experimento são válidas para outros cenários semelhantes, mas não idênticos. Como eu disse, é uma balança, tá? É uma balança entre validade interna, que você vai ter mais aqui, e validade externa, que você vai ter mais aqui, tá bom? Então, a estatística ela só diz respeito à validade interna e não à validade externa. A validade externa ela está na seleção da sua amostra, ela está no planejamento do seu estudo, no desenho experimental. E agora então vamos falar sobre validade externa.